o edital vai sair, como é que vai estar, o que vai ter, como vai ser. Tivemos algumas mudanças, mas nada ruim, não, muito pelo contrário, só boas mudanças, tá? Então, eu vou começar, assim, apresentando, para quem não conhece, né, dos pais que estão aí, a importância do IFES, só um minutinho, a importância do IFES, né, o peso do IFES aqui no estado do Espírito Santo, né? O IFES é uma instituição que não apenas tem cursos técnicos, mas também cursos de graduação, especialização, né, dentre eles mestrado, doutorado. Então, é um tipo de instituição onde os nossos filhos podem ingressar e construir uma verdadeira e longa carreira acadêmica, né? Então, para nós, o IFES é uma instituição que nos dá muito prazer quando a gente vê os nossos alunos ingressando e aproveitando, né, o que o IFES tem a oferecer para a sociedade. Então, hoje a gente tem cursos aí na área de graduação e pós-graduação, assim, de excelência, que não deixam nada a desejar em relação às universidades, né, conhecidas universidades federais, né, porque o IFES é considerado uma instituição federal, tá? Bom, em relação a cursos técnicos, que é o nosso objetivo aqui, a primeira coisa que vocês têm que entender, alunos e pais, é que existem 3 modalidades de cursos técnicos oferecidas no IFES, né? A primeira, como vocês estão vendo aí na tela, é a modalidade integrada. A segunda é a modalidade concomitante. E a terceira é a modalidade subsequente. Percebam que eu coloquei aí em destaque a modalidade integrada, porque o curso técnico integrado é o que os nossos alunos vão prestar aí o processo seletivo, vão fazer a prova, né? Quando o aluno faz o ensino médio junto, integrado com o curso técnico, né? Ao mesmo tempo, digamos assim, na mesma instituição. A grade, inclusive, né, das matérias, ela é misturada. O aluno vai fazendo ali português, matemática, mas também as matérias técnicas, tá? O curso concomitante não é para os nossos alunos, não é para o nosso público aqui do preparatório. O concomitante é para aqueles alunos que estão no ensino médio, numa instituição e querem fazer o curso técnico no IFES, tá? Então, o aluno está lá, por exemplo, numa escola estadual e ele quer fazer o curso técnico também. Então, ele vai fazer a prova, né, ou a análise de currículo, vai depender aí da situação, para poder ingressar no IFES e fazer o curso técnico lá. Então, são cursos diferentes, em instituições diferentes, inclusive a duração lá no IFES é menor, porque ele só vai fazer a grade de curso técnico, ele não vai fazer o ensino médio lá no IFES. Já o subsequente é para alunos que estão finalizando ou finalizaram o ensino médio, tá? Então, também não é o nosso público. Então, gente, ó, bota aí na cabeça, tá? Nosso curso é curso técnico integrado ao ensino médio, modalidade integrada, beleza? Até aí alguma dúvida? Max Cleber, vai acompanhando o chat aí, por favor, hein? Qualquer coisa é só me interromper. Estou acompanhando aqui, amiga. E outra coisa, a Flávia entrou aí, se puder dar um alô. Flávio? Alô? Oi? Ok. Pode falar? Pode. Então, pessoal, boa noite. Só passando aqui para dar um alô, tá? Meu nome é Flávio, eu faço parte aqui da organização da escola. Enfim, já são cerca de 29 anos que a gente acompanha esse edital do IFES, todos os anos tem pequenas modificações. Então, semana passada nós estávamos na expectativa para, né, para que saísse. E é isso, né? Nesse momento é muito importante que as famílias estejam junto com seus respectivos filhos, né? Essa parceria é essencial e vamos lá, né? Vamos lá então ver com a professora Jane aí o que é que tem de novo. Ok, então vou dar continuidade aqui.
Então, depois que a gente descobriu aí, né, que a nossa modalidade é a forma integrada do curso técnico, eu coloquei na tela só para vocês terem uma noção, porque nós temos alunos do estado todo, né? Esses daí são os campi, tá? Onde o IFES tem o ensino médio integrado com o curso técnico. Inclusive, eu sublinhei aí Presidente Kennedy, porque esse ano Presidente Kennedy, né, foi, digamos, inaugurado e está oferecendo vagas aí na nossa modalidade, que é a forma integrada, tá? Então, assim, são muitos campings espalhados no estado inteiro e a oportunidade de vagas é imensa, né? Esse edital trouxe 3.587 vagas, gente, para essa modalidade. É muita vaga pensando aí no estado do Espírito Santo, né? E o legal é que a gente teve um acréscimo no número de vagas esse ano em relação ao ano passado. Mais de 280 vagas a mais em relação ao ano passado. Claro que isso não é especificamente num campus, né? Então, por exemplo, a Vila Velha teve aumento do número de vagas, Vitória, Cariacica, qual campus? Tem campus que teve aumento no número de vagas, outros não, tá? Mas, de um modo geral, foram mais de 280 vagas. Uma coisa muito importante que a gente precisa, né, entender em relação... Ai, desculpa, tirei a tela, né? Voltei. Agora sim. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender em relação ao Instituto Federal é que, antigamente, ele recebeu outras denominações, né, como Escola Técnica, Cefetes, né, e tudo mais. Hoje, é IFES. E para vocês conhecerem um pouco mais sobre o IFES, está aí, né, depois eu vou disponibilizar esses slides, tá, gente, lá na nossa plataforma, e aí vocês têm acesso ao endereço eletrônico do IFES e a esse QR Code, e através deles vocês poderão acessar o site do IFES. Inclusive, ontem o site do IFES entrou em manutenção, né? Hoje o site está em manutenção, então vocês vão encontrar dificuldades aí, caso queiram acessar, mas é porque ele está em manutenção e em breve retornará, tá? Mas quando ele está em pleno funcionamento e a gente entra no endereço eletrônico, de cara a gente dá com isso daí, ó, processos seletivos, ingresso em 2027. É aí, gente, que está o edital. É aí que está o que nos interessa, né, em relação a esse curso técnico na modalidade integrada. Se a gente clica aonde eu estava apontando ali, vocês vão dar de cara com essa telinha. E observem que nessa telinha o que nos interessa são os cursos técnicos. Por quê? Porque tem a graduação também, que tem os seus editais em aberto. Mas para nós, é o que eu estou circulando aí em vermelho, são os cursos técnicos, mais especificamente, né, integrados ao ensino médio. E observe aí, ó, inscrições abertas para entrada no primeiro semestre de 2027. Então, exatamente essa área que eu estou circulando em vermelho é o que vai interessar para os nossos estudantes aqui do Radier, ok? Outro detalhe em relação, né, quando a gente clica aí nesse cursos técnicos integrados e abre essa nova página para a gente, são alguns prazos que a gente precisa ter em mente, né? Eu costumo até dizer, anota no papelzinho e cola lá no vidro do banheiro, naquele lugar que você consegue acessar mais. São os períodos, né? As datas importantes do IFES. Uma delas é do período de inscrição, que iniciou semana passada, quando o edital foi lançado, no dia 3 de agosto, e vai até dia 9 de setembro. Porém, eu abro aí um parênteses enorme. Alunos que vão pedir isenção da taxa de inscrição, ou seja, que não querem pagar a taxa de inscrição, porque têm direito a não pagar essa taxa de inscrição. A data para essa inscrição vai só até 23 de agosto, tá? Então, o período de inscrição todo é de 3 de agosto a 9 de setembro. Período de inscrição para quem vai pedir isenção é de 3 de agosto a 23 de agosto. Não precisa desesperar para fazer a inscrição, porque fazer a inscrição hoje ou amanhã não é critério de desempate para nada em relação à sua aprovação. Agora, eu também recomendo, não deixe para a última hora. Por quê? Um site pode entrar em manutenção, um problema com a internet pode acontecer, então a gente
não deixa para o último minuto, para o último dia, jamais. Por isso eu já venho orientando, né? Mas também não precisa sair correndo no desatino, ok? Bom, quando vocês estão observando aí essa tela, que é a página do IFES, uma coisa muito importante aí, ó, é o ler o edital, datas importantes, telefones e endereços dos locais onde vocês, possivelmente, se quiserem tirar alguma dúvida. Ah, eu sou de Alegre, eu quero tirar uma dúvida em relação à hospedagem em Alegre, né? Porque lá tem a hospedagem. Então, você vai entrar em contato com o telefone ou o endereço que está aí nessa página oficial do IFES, tá? E observe que em rosa, aí, bem destacado, está o campo fazer inscrição, ok? Gente, para quem vai pagar a taxa de inscrição, ou seja, não tem direito à isenção, a taxa permanece a mesma do ano passado, R$ 85, ok? A única forma de pagamento é boleto bancário. No final da inscrição, tem que imprimir o boleto ou pegar o código de barras do boleto para poder fazer a inscrição, né? Ou melhor, efetivar, né? Fazer o pagamento da inscrição, tá? Professora, você falou sobre taxa de isenção, né? E como é que funciona? Eu tenho ou não tenho direito? Gente, só tem gratuidade aí em relação à taxa de inscrição a pessoa que tenha estudado os 2 últimos anos em escola pública, tá? Ou então em escola particular, mas desde que seja um aluno com bolsa integral. Não é desconto de 50%, de 80%, 95%. Não é isso. É bolsa integral. Então, pessoas que fizeram o 8º ano e o 9º ano em escola pública ou escola privada com bolsa integral, têm direito a pedir a taxa, a isenção da taxa de inscrição, ok? Jane, eu sou treneiro. Que isso? Treneiro é aquela pessoa que está no 8º ano, por exemplo, e quer fazer a prova para experimentar, para conhecer. Eu estudo em escola pública. Eu posso pedir isenção? Não. Só tem direito à isenção aluno de 9º ano nessas 2 condições que eu falei. Até aí, alguma dúvida sobre o pedido de isenção? Sem dúvidas, né? Agora tem um detalhe, tá? Para você fazer esse pedido de isenção, tem um anexo lá no edital que você tem que pedir à escola onde você estuda, ou seu filho estuda, para preencher, né? Geralmente as escolas já até têm esse anexo salvo lá, né, nos seus documentos, e é só chegar na escola e pedir, né, na secretaria, eu preciso do documento para poder pedir a isenção da taxa do IFES, tá? E quem não tiver, a escola que não tiver, né, não tem ainda esse anexo lá, vocês mesmos podem imprimir lá no edital, é o anexo 8 do edital, tá? Nada mais é, ó, vou mostrar aqui na minha câmera, o anexo 8, ok? Quem quiser depois eu posso passar também, nada mais é do que uma declaração, dizendo que a pessoa estuda 8º e 9º ano em escola pública ou privada com bolsa integral, ok? Bom, a gente, rolando um pouquinho a página aí, né, onde estávamos, a gente tem o edital completo do processo seletivo, tá? Então, os detalhes do processo todo. Gente, aluno que vai fazer prova de seleção, né? Vai fazer concurso público como esse aí, tem que aprender a ler edital. Então, tem que pegar lá o edital e isso é um exercício. Coisa que eu já falei com os alunos do presencial, falei com os alunos do online, né? Ler edital é uma obrigação do aluno. E as famílias puderem acompanhar é importante também, né? Porque eu vou estar detalhando aqui algumas coisas, mas não vou estar lendo o edital na íntegra, é óbvio, né? E aí, lá no edital, você tem os detalhes do processo todo, às vezes aparecem algumas erratas, tá? O que são essas erratas? Às vezes tem alguma coisinha errada no edital e eles vão percebendo com o tempo e vão lançando essas erratas, como vocês estão vendo aí na área circulada em vermelho. E o link de fazer inscrição. Observe que tem link de fazer inscrição para tudo quanto é lado, né? Lá na tarja rosa, agora aí embaixo na página de novo, é onde você clica para fazer a inscrição. Bom, mas para eu fazer a inscrição, eu preciso ter documentos em mãos, porque a inscrição só acontece na forma online, tá? O que você tem que ter em mãos?
seu CPF, você precisa ter em mãos um e-mail, né, anotado, o e-mail do aluno ou o e-mail do responsável, tá? Tem que ser um e-mail que é acessado regularmente, um e-mail que não fica perdido e esquecido, porque é através desse e-mail que o IFES vai se comunicar com você ou com a família, tá? Outra coisa que é necessário, uma foto atual. Preciso tirar a foto, Jane, lá? Não. No seu celular mesmo, você vai tirar a foto, só que você tem que observar que ela tem que ser nítida, né, individual, então não é fazer o print de uma foto sua com sua mãe, colorida, o fundo tem que ser um fundo totalmente branco, a sua cabeça tem que aparecer todinha na foto, até a área dos ombros, tá? Não pode estar usando, por exemplo, um óculos escuro, ou então um acessório na cabeça, um boné, um chapéu, uma tiara muito grande, nada disso, tá? Então, é uma foto para documento, né? Outra coisa que você tem que ter, o documento de identidade, a carteira de identidade, né? O RG, tá? Observa a data de validade do seu RG. Se ele tiver vencido, ou então estará vencido lá na época da prova, que é dia 18 de outubro, né? E aí eu vou falar várias vezes essa data na nossa reunião, você usa outro documento. Que outro documento você pode usar? Você precisa ter um documento com foto, né? Passaporte. Não, professora, mas eu não tenho passaporte. Então, nesse caso, você vai poder usar a sua certidão de nascimento. Só que quem usa a certidão de nascimento no ato da inscrição, no dia da prova, tem que levar a certidão de nascimento e a ficha de inscrição, que vai ter a sua foto, impressa e colorida. Por quê? Porque a certidão não tem foto. Como a certidão não tem foto, com a ficha de inscrição, com a foto colorida, é que você vai provar que você é você, certo? Então, quem vai usar a certidão de nascimento tem que ter essa atenção, tá? Quem usar a carteira de identidade, no dia da prova, vai levar a carteira de identidade, mas tia Jane aqui sempre fala, por via das dúvidas, leva a ficha de inscrição também, impressa e colorida, porque é a prova da sua vida, né? Então, vale a pena a gente se resguardar de todas as formas, ok? Até aí, dúvida em relação à documentação? Ok. Outro ponto importante lá na página do IFES é que você vai fazer a inscrição, então você tem que estar com a documentação em mãos, né? Você vai ter que tirar fotos desses documentos para poder anexar na inscrição online, tá? E você vai ter que saber o curso para o qual você vai se inscrever. E aí, ó, naquela mesma página aparece cursos ofertados. Se você clicar aí nos cursos ofertados, vai aparecer todos os locais, desculpa, onde tem curso técnico integrado ao ensino médio. E aí você vai escolher qual município que você vai querer fazer o curso. Ah, Jane, eu sou de Colatina, pretendo estudar em Colatina. Então, você vai clicar aí em Campus Colatina. Jane, eu sou de Vitória, mas eu pretendo estudar no campus Santa Teresa. Então, você vai clicar aí no campus Santa Teresa. Ao clicar no campus, vai abrir para você, eu peguei um exemplo, que foi o Campus Alegre, né? Vai abrir para você quais os cursos ofertados em Alegre. Agroindústria, agropecuária e informática. Vai aparecer qual a duração desse curso, se são cursos de 3 ou 4 anos, né? Vitória, esse ano, trouxe uma novidade. Até o edital do ano passado, cursos em Vitória eram de 4 anos. Esse ano, os cursos agora são de 3 anos, né? Então, você vai conseguir fazer o ensino médio integrado ao curso técnico em 3 anos, né? E aí você vai ter um número de vagas em cada curso. Olha só, gente, a Alegre e a Agropecuária tem 144 vagas, né? E se o curso é vespertino, matutino ou integral? Nesse caso aí, a gente está vendo que são todos na modalidade integral. Integral é diferente de integrado, né? Integrado é o curso técnico integrado ao ensino médio. Integral quer dizer que tem aula de manhã e também tem aula à tarde, né? Então, vai ter aula aí, você tem que ficar disponível o dia todo, tá? Quando o curso está dizendo que é só vespertino, ele é só vespertino.
Tem alguns lugares, como por exemplo Cariacica, que às vezes está dizendo lá que é vespertino e tem um asteriscozinho embaixo, dizendo que uma vez na semana ou 2 vezes na semana, no período tal, o aluno poderá ter aula no contraturno. Ou seja, é vespertino, mas em algumas situações você vai poder ter aula aí no matutino. Então tem que ficar atento, e isso tudo o edital traz no seu quadro de vagas, tá? Perguntas? Bom, já tenho os meus documentos. Amiga, tem uma mão levantada do Olivar. Pode perguntar. A gente está usando o chat. Olivax, a gente está usando o chat. Ah, sim. Ok. Você vai colocando, tá? E eu vou falando, daqui a pouco eu volto aqui na sua pergunta, tá ok? Bom, então eu tenho documentos em mãos, eu sei em qual campus eu vou prestar, eu sei qual curso eu vou fazer, posso fazer a inscrição, né, Jane? Sim, pode fazer a inscrição, né? Agora, vamos para um... Estou aguardando a pergunta aí, tá? Agora vamos... Ok. Ah, sim, liberou aqui. Falaram que não haveria mais cursos integrais a partir desse ano. Então, tem? Tem sim. Depende do campo, sim, tá bom? No edital, quando a gente pega aqui, ó, o quadro de vagas, né? Tem alguns lugares, vou te dar um exemplo aqui, ó, que eu abri logo de cara, assim, esse edital aí, agora, 46/2026, para iniciar em 2027. Só abrindo de cara aqui o edital que está nas minhas mãos, Itapina, por exemplo, tem cursos na modalidade integral, tá? Mas isso vai depender do local. Por exemplo, Linhares, que está aqui na minha frente, também não tem nenhum na modalidade integral. Então, assim, vai depender do campus, ok? Tem outra pergunta, amigo. Sim, vamos lá. Da Tia, se eu for trocar a minha identidade antes da prova, mas ainda não tiver ela disponível no período da inscrição, posso levar... cadê? Posso levar a antiga e a nova para a prova? Não, Laine. O documento que você usa na inscrição é o documento que você leva no dia da prova, tá? Então, se você tem uma carteira de identidade agora, ela tem um número, você vai trocar essa carteira e depois você vai pegar outra. E aí você levar a outra no dia da prova? Não. O que eu sugiro? Faz com a certidão de nascimento. Usa o número da certidão de nascimento, faz a sua inscrição com a certidão, imprime a sua ficha de inscrição e no dia você leva a certidão e a ficha de inscrição e aí tá tudo certo, ok? Tem a Gabriele aí também, né? Fiz a prova do IFES de Linhares, só que eu me mudei para Vitória no meio do ano. Eu consigo estudar no campus de Vitória? Gabriele, aí não tem a ver com esse edital aqui, tá? Aí tem a ver com cada instituição. Então, assim, existe sim a possibilidade de mudança, né, de um campus para o outro, mas cada local tem as suas regras. Por exemplo, nós já tivemos alunos aqui que fizeram administração em Guarapari, depois, Cariacica abriu um edital interno, e aí os alunos precisam ficar de olho nisso, né? Que já está estudando no IFES, então já está de olho nisso. Aí viu esse edital interno que Cariacica está disponibilizando vagas para o curso de administração. Aí ela conseguiu fazer essa transferência, tá? Então é possível transferir, sim, de um para o outro, mas geralmente é no mesmo curso, tá? Cursos diferentes, geralmente não. Pode acontecer de um campus fazer algo muito específico em relação a algum curso, tá? Mas, a priori, só o mesmo curso. Beleza, Olivax.
Rebeca, os documentos que tem que levar para a prova é o seu documento de identificação que você usou na inscrição. Então, se você usou sua carteira de identidade, você vai levar sua carteira de identidade. Se você usou seu passaporte, você vai levar o passaporte. Se você usou certidão de nascimento, você vai levar a certidão de nascimento, tá? Lembrando, certidão de nascimento não tem foto, obrigatório tá grudadinho ali a ficha de inscrição impressa de forma colorida para você ser reconhecida na sua foto. Gabriela, carteira de identidade tem um prazo, tá? Tem uma validade. Se eu não me engano, são 10 anos. Então, você precisa ver aí, né? Se lá na carteira tem a data de vencimento, né? Aí você precisa dar uma olhadinha lá para ver se. Calma aí. Se está aqui, não tem assinatura, está muito difícil para fazer identidade, tem foto. Então, aí você vê, se estiver dentro da validade, mesmo que não tenha assinatura, tá ok, tá? Agora, se estiver fora da validade, usa a certidão de nascimento, tá bom? Geralmente consegue, né? Eles conseguem agilizar um pouco, mas nem sempre, né, Olivax? Então, assim, dá para tentar. Como a gente tem até dia 23 ou até dia 9 de setembro para fazer a inscrição, dá para tentar, mas também, se não quiser ou se não der tempo, use a certidão de nascimento, ok? Vou parar um pouquinho aqui com o chat e vou voltar, e aí daqui a pouco eu retorno ao chat, ok? Bom, aí vamos lá. Abrimos, né? Clicamos lá para fazer a inscrição. De novo, abre o número do processo seletivo para você ter certeza que você está se inscrevendo naquilo que é o correto para você, né? Então, ó, o número do nosso processo seletivo, gente, 46/2026, Educação Profissional Técnica de nível médio na forma integrada. É esse aí. Mais uma vez vem o quadro de vagas aí embaixo, tá vendo? Tem até um pedacinho da imagem aí. Em cada campus, né? Vem aí a quantidade de vagas ofertadas, tá? Bom, estou no caminho certo, estou na página certa. Então, vamos lá. E agora, né? Como que eu vou fazer a inscrição? Aí tia Jane faz uma pausa e fala assim: eu, se fosse você, antes de iniciar o processo de inscrição, abriria um tutorial de inscrição feito pelo próprio IFES. O tutorial desse ano, que é do processo 46/2026, eles ainda não lançaram no YouTube, nem na página lá do IFES, tá? Eu estou de olho todos os dias nisso. Assim que lançar, eu mando para vocês. Mas do processo seletivo 71/2025, que é o do ano passado, tá no YouTube, tá na página do IFES. Eu peguei o link, coloquei aí para vocês. Quando eu disponibilizar esses slides, vocês podem ir aí, ou simplesmente digitar lá no YouTube também, 71/2025, que vai aparecer um tutorial. Foi uma gravação, uma pessoa gravou lá no IFES, tá? Abrindo a inscrição e preenchendo pedacinho por pedacinho, o nome, o endereço, o telefone, as questões pessoais da inscrição, tá? E aí, quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade, é bem interessante para não ficar nenhuma dúvida, né? Ai, professora, mas eu abri, comecei, só que chegou aqui, eu não sei, eu preciso perguntar para minha mãe. Não tem problema, você pode fechar a inscrição e depois você abre de novo, tá? Não tem problema. Mas é melhor sentar com calma, família, né? E fazer a inscrição já munido de todas as informações, porque aí vocês não vão gastar 5 minutos para fazer, ok? Jane, eu ainda estou em dúvida em qual curso que eu vou cursar, o que eu vou fazer. Olha, eu já venho orientando os alunos há um bom tempo sobre fazer essa pesquisa no próprio site do IFES. Afinal, vocês viram ali a quantidade de cursos, né, gente? Não dá para a gente falar de cada um deles, senão ficaríamos aqui reuniões e reuniões falando sobre cada um deles. Na página inicial tem essa área aí, ó, cursos. Se você clicar, vai aparecer uma lista com todos os cursos. Eu quero saber informações sobre o curso de pesca, como que é a atuação no mercado. O IFES te dá todas as informações. Eu quero saber como é o curso de Química Ambiental, porque eu estou em dúvida entre Química Ambiental e Biotecnologia. Eu quero saber a diferença entre os dois.
Você clica lá no nome do curso e vai aparecer para você todas as informações. Então, é uma pesquisa que é uma coisa muito individual, né? Vai dar orientação assim, que o aluno, o próprio aluno e a sua família vão escolher o lugar e o curso que vai fazer, certo? Existem outros fatores na escolha, né? Eu vou falar delas, né? Desses outros fatores, dessas outras opções, mas a princípio é uma escolha pessoal, é uma coisa individual, tá? Bom, tem gente que pensa em fazer o curso não assim pela questão da aptidão, ou então, para mim qualquer um serve, ou então, o que mais me interessa é a parte do ensino médio, apesar de que vocês vão se espantar com a parte técnica, tá? Porque eu só vejo alunos que falam assim, me apaixonei pela parte técnica do meu curso, tá? Então, tem outros fatores, como, por exemplo, eu quero, Jane, saber qual é a relação candidato-vaga, qual é o curso que é mais concorrido, qual é o curso que é menos concorrido. Gente, para essa prova que vai acontecer agora no dia 18 de outubro, não dá para a gente saber, porque as inscrições ainda não finalizaram, só dá para a gente saber depois que finalizar o processo de inscrição. Mas dá para a gente ter uma noção olhando para o passado, né? Então, por exemplo, o processo seletivo 71/2025, que foi a prova do ano passado, né, dá uma noção para a gente de quantos candidatos para cada vaga tem em cada curso. Então, se você pensa, por exemplo, em fazer Portos Cariacica e quer saber qual é, né, a relação candidato-vaga, você pode fazer essa pesquisa aí. Vou dar um exemplo aqui, que eu já fiz um print para vocês terem uma ideia. Esse aqui é até de um processo seletivo do passado, tá? É até o do outro ano ainda, 53/2024. Mas só para vocês saberem como que aparece lá. Olha, por exemplo, aqui na época, o curso técnico integrado em administração tinha 36 vagas em Cariacica, a relação candidato-vaga. Então, depois que todo mundo se inscreveu, ficou de 22,5 candidatos por vaga, porque tinha 810 inscritos. E o IFES aponta isso, após as inscrições, para todos os cursos, tá? Você pode ver, consultar os processos seletivos anteriores, 2025, 2024, para você ter uma noção. Por quê? Pode mudar? Pode. Muda drasticamente? Estatisticamente, não, mas nada é impossível, né? E você também pode consultar a relação candidato-vaga por modalidade. Sua modalidade de inscrição, se você é da ampla concorrência ou se você está nas cotas, que é o que a gente chama de ações afirmativas, e eu vou explicar já já. Mas dá para você saber, na sua modalidade, qual foi a concorrência. Por exemplo, olha um exemplo que eu peguei aí, fiz um print lá do site do IFES, ó. Química Ambiental em Vila Velha, lá em 2024, o processo seletivo de 2024, para ampla concorrência, tinha 248 inscritos e 20 vagas. A concorrência era de 12,4 por vaga. Mas para quem era ação afirmativa, né, relacionada aí à renda, que tinha uma renda, né, per capita, ou seja, por cabeça, inferior a um salário mínimo, e era PCD, a quantidade de inscritos foram 2 pessoas, a quantidade de vagas era uma só. Então, a concorrência era de 2 pessoas por vaga. Então, você querendo consultar a relação candidato-vaga de uma forma geral, ou dentro da sua modalidade, você precisa ir em processos seletivos anteriores, ok? Eu ia fazer isso hoje com vocês aqui, compartilhando a minha tela. Porém, como eu disse no início da reunião, o site do IFES está em manutenção. Então, eu não consigo fazer ao vivo com vocês, né? Mas posso postar tudo isso depois, e aí, ó, é só vocês virem aqui, lá naquela telinha inicial mesmo, divulgação da relação candidato-vaga, procurando sempre pelo edital anterior. Por exemplo, o anterior ao que a gente está é esse aqui, 71/2025, tá? Vou dar uma pausa, vou para o chat, e aí depois vamos falar sobre mais um fator aí que pode levar à escolha do curso. Deixa eu ver.
Isso, Jonadable, né? É isso mesmo. Cada local, né, cada campus faz as suas regras, né, para poder abrir vagas nos seus cursos e aceitar transferências, né? E aí foi exatamente como eu disse, né? Geralmente é para o mesmo curso, de locais diferentes, podendo também acontecer para cursos diferentes, tá? Deixa eu ver. A declaração para isenção de taxa que está no edital pode ser impresso por mim, conter apenas o carimbo da escola? Pode ser impresso por você leva para a escola preenche tudo, assina, carimba, e aí depois você precisa escanear, né? Ou tirar a foto mesmo, colocar em arquivo próprio para anexar na inscrição. Tá? Então, pode sim. E, como eu disse, algumas escolas já até têm isso pronto lá, às vezes o diretor faz até assinatura eletrônica, tá? E aí facilita porque já vem o documento, né, eletronicamente para você. Mas, dependendo da escola, faça isso. Pedro, exatamente, né? O site está em manutenção. Eu falei no início e agorinha. Não, você não deve se preocupar, tá? O site está com a área de inscrição aberta, tá? Para a inscrição está aberta. Só para essas pesquisas de relação candidato-vaga, de pontuação de corte, é que você não vai conseguir por enquanto. Mas, como eu disse, não precisa fazer a inscrição hoje nem amanhã. A gente tem até o dia 23 para quem vai pedir isenção, ou até o dia 9 de setembro para quem não vai. Então, né, é possível esperar mais um pouquinho ainda. Mário, algumas coisas são relativas ao que eu já falei, por isso que eu acabo preferindo acompanhar o chat aqui, mas obrigada pela sua dica. Uhum. Isso eu comentei. Sim, nós vamos falar disso, tá, Priscila? Também. Ok. Bom, acabaram as perguntas aí, vou voltar para a minha apresentação, né? Outra coisa que pode te levar a escolher um curso ou outro é a questão da pontuação de corte. Como que a gente descobre a pontuação de corte, Jane? Não dá para saber desse processo agora. Tem que consultar processos seletivos anteriores. Então, por exemplo, o 71/2025, que foi o lá do ano passado, você consegue entrar e lá na etapa de resultado, né, ver a pontuação dos candidatos, de quem foi classificado. Então, por exemplo, eu fiz aqui um print do curso técnico integrado em biologia de Vila Velha, né? Biotecnologia, desculpa, de Vila Velha. E aí vocês observem, né, que o último classificado aí teve 310 pontos. Então, essa é considerada a pontuação de corte nesse curso, né? Então, o último classificado, aquela pontuação que ele fez, é considerada a pontuação de corte do curso como um todo, né? Isso eu estou falando da modalidade aqui ampla concorrência, porque cada um vai ter a sua pontuação de corte. Mas a geral aí, né, da ampla concorrência, foi essa pontuação nesse concurso aí. Pode mudar, Jane? Pode. Eu vejo, né, ao longo desses anos todos aí, já vi pontuação cair, mas já vi pontuação aumentar, né? Então, isso é um critério que você pode usar, se você não tem o curso definido que você quer fazer, né? Você pode usar como critério a questão da pontuação de corte e do seu desempenho, e do que você também precisa mais, né? Fazendo um preparatório. Então, se você vem fazendo nos simulados, por exemplo, 310, 320, 330 pontos, você pode tentar biotecnologia? Pode, precisa se esforçar mais ainda, né? Pode acontecer de não dar certo? Claro, é uma prova, né? É uma concorrência, não tem jeito, tá? Agora, se você está numa margem mais inferior de pontuação, se você não está conseguindo, né, angariar aí boas notas, você vai tentar o curso mais concorrido? Você pode tentar? Claro que pode. Inclusive, pode começar a se esforçar ainda mais a partir de agora, tá? Mas é uma situação aí que a família pode decidir junto com o aluno,
tá? Eu trouxe aqui, só para deixar no material, né? Eu não vou ler um por um, porque não faz sentido, isso vai de acordo com o interesse aí de cada pessoa em relação a cada campus e a cada curso, né? A pontuação de corte, né? Da ampla concorrência e também das outras modalidades, tá? Eu coloquei aqui, ó, os de Vitória, tá? Do último ano, 71/2025. Coloquei aqui também depois, quem quiser consultar a pontuação de corte de Vila Velha. Olha só, Vila Velha tem uma pontuação de corte bem elevada no curso de biotecnologia e química ambiental, tá vendo? Ó, 330, 320 para quem é da ampla concorrência. Agora, olha, Viana, a pontuação de corte já é um pouco menor, 270. Inclusive, Viana aumentou o número de vagas esse ano, maravilhoso, tá? Só tem logística lá, ok? Serra é um dos lugares, assim, que os cursos são os mais concorridos da Grande Vitória e com a pontuação também bem elevada para informática, para internet e mecatrônica. A pontuação de corte aí, ó, de 71/2025 foi 320, 310 pontos. E, além disso, um número de candidatos por vaga também muito grande. Então, a pontuação alta e muita concorrência, tá? Coloquei também, para depois vocês consultarem aí nos slides, ó, Cariacica, né? Pontuação de corte e concorrência aí do candidato, o candidato vaga, por vaga, tá? E Guarapari, porque a gente tem muito aluno que faz para Guarapari, inclusive a pontuação de corte é um pouco menor, a concorrência é um pouco menor. Guarapari é um campus que vale a pena olhar com carinho, porque é um excelente campus, tá? Assim como todos, né? Mas às vezes as pessoas esquecem um pouquinho de Guarapari, está muito pertinho, para quem está aqui na Grande Vitória, está muito pertinho. Idem para Santa Teresa, ok? Que esse ano aumentou o número de vagas bastante, já tinha muita vaga, a concorrência é menor. Olha só, 3, 4, 2,5 é a concorrência por vaga nos cursos de Santa Teresa. E a pontuação de corte também, olha, 280, 250, 240, né? Então, vale a pena dar uma olhada. Eu vou começar a falar das cotas agora, e aí eu vou entrar aí na questão do PCD e tudo mais, que algumas pessoas já me perguntaram. Até então, Marcos, é só uma informação, né, Marcos, para falar essa modalidade aí, concomitante ou subsequente, não é específica para os nossos alunos do preparatório, né, que são os alunos que vão prestar essa prova do dia 18 de outubro, mas estão abertas também. Bom, acho que é só isso. Vamos lá, então. Chat respondido, bora agora falar de vagas. Gente, 100% de vagas. Como é que funciona a questão da ampla concorrência e da ação afirmativa, que são as cotas? 50% das vagas, pelo menos, é para as ações afirmativas. E os outros 50% para ampla concorrência. Professora, o que são ações afirmativas? São as cotas. O IFES, ele prioriza as suas vagas para os estudantes de escola pública. É uma instituição pública priorizando vagas para alunos de escola pública, né? E aí, quando você pega, olha essa imagem que está aí na frente, eu tirei do próprio edital, tá? Quando você pega a metade dessa pizza aí, né, que tem as ações afirmativas, a gente vai observar que aí dentro ainda há uma subdivisão. Para um aluno participar ter direito, né, a uma dessas vagas dentro das ações afirmativas, a primeira coisa é o pré-requisito básico, ser estudante de escola pública do 1º ao 9º ano. Jane, estudei 3 meses, não pode. Escola privada, estudou na escola privada 1 aninho, mesezinhos, vai constar lá no seu histórico, então não pode, tá? Tem que ser os 9 anos de escola pública. Jane, eu estudei os 9 anos numa escola privada com bolsa de 100%.
Também não pode. Você não tem direito às vagas das ações afirmativas. Você é da ampla concorrência. Então, o pré-requisito básico, MOR, para ter direito à ação afirmativa, a cota, são 9 anos de escola pública. Aí, considerando esse pré-requisito, ainda há uma outra subdivisão. Observe agora, 1/4 dessa pizza aí acima tem os termos AA1, AA1. Observaram? E no quarto de baixo, você tem AA2. O que é isso, professora? Olha, as cotas, as ações afirmativas AA1 estão relacionadas a pessoas, a candidatos que têm até um salário mínimo, né? Então é daí para baixo, né? Até um salário mínimo por pessoa como renda na família. Então, vamos fazer assim, uma conta bem breve, né? Salário mínimo aí 1.600 e alguma coisa. Se uma família ganha 2 salários mínimos, o pai ganha um salário mínimo, a mãe ganha um salário mínimo, certo? E tem 3 pessoas, que é o filho que vai prestar a prova aí, então ele já se enquadra nessas ações afirmativas, né? AA1. Por quê? Porque a gente vai ter menos de um salário mínimo per capita, por cabeça, na família. Tá? Gente, isso tudo tem que ser comprovado, isso tudo é documentado. Então, mesmo os profissionais liberais, ou então os que têm atividade informal, cuidado, porque tem uma série de documentos que precisam ser preenchidos. Então, assim, se alguma situação de má-fé for detectada, o aluno é desclassificado, tá? Então, assim, vamos ficar bem atentos em relação a isso. Já o AA2 seriam aquelas ações afirmativas, aquele direito a vagas que são para alunos de escola pública, né, 9 anos, porém que não se enquadram nessa situação de um ou menos salário, um salário mínimo por cabeça na família. Ok? Bom, AA1 e AA2, está entendido? Sim ou não? Quer abre o chat aí, por favor? Ah, tá. Beleza, tá sim, tá entendido. Então, ótimo. Obrigada. Mania de professora isso, né, gente? Bom, agora vamos pegar esse quarto da pizza AA1 e observe que ainda há uma subdivisão aí, ó. PPI, Q, PCD e EP. Que isso, Jane? Existe um percentual dessas vagas que são destinadas a pretos, pardos e indígenas, que é esse PPI. Outro percentual que é destinado a quilombolas. Gente, quilombolas e indígenas têm que ter documento comprovando a sua situação quilombola ou indígena, tá? Pretos e pardos se autodeclaram. Então, a pessoa se autodeclara preta ou parda. Só que essas pessoas vão passar por uma entrevista de heteroidentificação, tá? Então, lá na frente, depois da prova, serão chamadas para avaliar fenotipicamente, ou seja, a sua aparência, né? Se enquadram como pretas ou como pardas, ok? E indígena e quilombola vai ser analisado o documento que tem que ser assinado, no caso lá do cacique ou do representante quilombola, ok? PCD, pessoa com deficiência. Aí lá no edital tem uma lista do que é considerado pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o TEA, a gente tem aqui pessoa com deficiência auditiva, com surdo-cegueira, com deficiência intelectual, então são várias situações, tá? O PCD tem que provar a sua condição com laudo atualizado. Então, não é um laudo de quando a criança tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade, não. É um laudo atualizado, tá? Aí, geralmente, tem uma pergunta nesse momento. Várias pessoas me fazem essa pergunta. Jane, meu filho estuda na escola particular, mas ele é PCD. Ele tem direito a essa cota? Não, porque a condição MOR
para entrar na cota, para entrar, né, ter direito à ação afirmativa, é estudar os 9 anos na escola pública, ok? Então, esse PCD aí é o PCD que estuda na escola pública. E o EP seria só escola pública. Então, seria aquele estudante, né, que tem os 9 anos na escola pública, mas ele não se autodeclara preto pardo, ele não é indígena, ele não é quilombola e ele não é PCD. Aí ele entra nesse percentual aí, né, direito a esse percentual aí das vagas, tá? A mesma coisa é para o AA2, só que o AA2 é aquela situação que não está relacionada à renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa, tá? Sim, Magno, ela se enquadra, mas tem que ter toda a comprovação, tá? Documentado, aí tem que ser laudo médico, né? Entra como deficiente físico, tem um lá no edital, ok? Esther, para fazer prova, sim, tá? Para fazer prova, sim, se tiver alguma necessidade no momento da prova. Então, entra sim, já é uma lei atual, já está contemplado no edital, ok? Alguma pergunta sobre essa questão das vagas para ação afirmativa e para ampla concorrência? Porque eu vou finalizar agora. Bom, vamos lá, finalizar essa parte das cotas, né, gente? Bom, vamos lá. Um aluno estudou os 9 anos na escola pública, ele é PCD e ele fez 340 pontos na prova, e a pontuação de corte do seu curso nesse ano, nessa prova, foi 280. Ele não vai usufruir da sua vaga das ações afirmativas. Ele vai entrar lá na vaga da ampla concorrência, porque ele tem pontuação para concorrer. Então, o estudante da escola pública, ele primeiro entra nas vagas pela pontuação que ele faz. Não tendo pontuação suficiente para aquelas vagas ali da ampla concorrência, aí ele vai poder usufruir do seu direito de cota de ação afirmativa, para a qual ele se inscreveu, tá? Amiga, tem umas perguntinhas aqui. Uhum. Então, eu já fui até Esther, Magno, agora Juliana, vamos lá. Então, Juliana, só se tiver os 9 anos na escola pública. E aí vai ver se vai se enquadrar como AA1 ou como AA2, tá? São as regras do concurso, é o que o edital traz, tá? O concurso como eu disse, né? Primeiro, ele vai priorizar a escola pública, que é o IFES, para estudantes da escola pública. Então, primeiro tem que ter isso, né? E aí, depois, ele vai se declara como PCD. Se não quiser se declarar como PCD, ou se não tem, né? Não é PCD, pode entrar aí, ó, como EP. Não é PPI, não é Q, não é PCD, mas é EP. Estudou a vida inteira, não, né? Os 9 anos aí na escola pública. Ok? Bom, acho que paramos na Juliana, né? Posso avançar? Gente, dentro do edital tem uma coisinha que ajuda muito para você decidir qual é a sua vaga, qual vaga você vai concorrer, que é exatamente isso aqui, ó. É você preencher isso daqui, tá? Então vamos lá. Se você responde, fez todo o ensino fundamental, primeiro ou nono na escola pública? Não, pronto, você já é ampla concorrência, acabou. Essa é a regra do edital. Sim, estudou os 9 anos na escola pública? Então, vamos responder a segunda pergunta. Tem renda menor ou igual a um salário mínimo por pessoa na família? Não? Então, beleza, vai para a direita. Sim, vai para a esquerda. E agora, continua respondendo as perguntas. Vou escolher uma para responder, só para não fazer todas, né, gente? Então, tá. Não tenho renda mensal menor ou igual a um salário mínimo por pessoa na família. Não tenho. É pessoa com deficiência? Eu vou dizer que não. Então, não. Fui para a direita.
Você se declara preto, pardo, indígena ou quilombola? Eu vou colocar não. Não, então eu vou concorrer à vaga chamada AA2EP. Na hora de preencher lá na inscrição qual a vaga, eu vou ter que colocar essa daí. E aí cada um vai ter que preencher isso daí para poder descobrir qual a sua vaga para preencher no ato da inscrição, tá? Bom, agora vamos falar da prova. Como é a prova, né? Então, continuamos com o mesmo modelo, 40 questões, sendo 11 de língua portuguesa, 11 de matemática, 6 de ciências, 6 de história e 6 de geografia. Gente, ciências, no ensino fundamental, ele compreende conteúdos da biologia, da química e da física. Aqui no Radier, em especial, nosso preparatório, ele, né, tem aulas direcionadas e separadas. O biólogo dá aula de biologia, o químico dá aula de química e o físico dá aula de física, ok? Então, por isso que aqui nós separamos dessa forma para ministrar as nossas aulas. Mas lá no dia da prova, essas disciplinas estão todas num contexto só, que é ciências, tá? Detalhe, pode cair uma questão de biologia e 5 de química? Pode. 0 de física? Pode. Pode cair 2 de cada? Pode. Bom, vou falar para vocês do que tem acontecido nos últimos anos, né? Porque a partir do momento que o edital mudou e ficou com a cara desse edital que está agora, tá? O que tem acontecido são 2 de biologia, 2 de física, 2 de química. Mas para vocês terem uma noção, esse meio de ano, Serra, né? Serra, aqui na Grande Vitória, é o único campus que traz uma prova no meio do ano. Eu até orientei os alunos aqui a fazerem como treineiros e tudo mais, tá? Então, Serra, por exemplo, esse ano, na prova de ciências, deu uma desequilibrada aí, não ficou 2, 2, 2, não. Então, só estou explicando o que pode acontecer, tá? Cada questão, ela vai ter uma pontuação e a prova total vai valer 400 pontos. Então, são 40 questões, cada uma valendo 10 pontos, total da prova, 400 pontos. Qual é o critério, né, dessa prova? Quais são, né, os critérios, quais são as orientações para essa prova? Primeiro, né, gente, o item 1 aí eu já falei sobre a questão da documentação, né? Agora, o item 2 eu quero chamar a atenção porque já aconteceu com alunos nossos e eu tive na véspera a família entrando em contato comigo e que bom que conseguiram, né? Poderia não ter conseguido. Aconteceu uma situação de furto, de perda, roubo, aconteceu uma situação e a pessoa perdeu o documento. O que ela vai fazer? O documento que ela usou para fazer a inscrição, carteira de identidade, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um boletim de ocorrência, vai reunir o documento que ela tem em casa, como, por exemplo, perdeu a carteira de identidade, fez boletim de ocorrência, ele perdeu a carteira de identidade, pega a sua certidão de nascimento, seu CPF, imprime o seu cartão de inscrição e leva no dia da prova. O boletim de ocorrência vai ficar com o fiscal, tá? Então, não pode ser um boletim que você vai precisar dele depois. Vai ficar lá, para comprovar que você usou um documento para fazer a inscrição, porém, você, sei lá, foi furtada e teve um, né? E aí, você vai ter que comprovar, ok? O item 3, eu quero falar para os pais e mães que estão aí, porque para os meninos aqui no presencial eu falei N vezes, e eu tive nesse simulado ainda erros acontecendo, e eu chamei, além de ter falado no coletivo, no privado, né, individualmente. Caneta esferográfica. Eu vou falar o nome da marca logo, que fica mais fácil. Tipo Bic, tá? Caneta esferográfica é isso, de corpo transparente, tinta preta ou azul escura. Não pode ser essas canetas que tem tipo canetinha. Até separei uma aqui, ó, para mostrar para vocês. Eles gostam muito dessa caneta aqui. Quando escreve, ela é tipo tinta, né? Caneta tinta, tinteiro. Não pode, tá? O leitor não identifica. Então, tem que ser esferográfica. No dia da prova, obviamente, ninguém vai levar umas canetas só, vai levar umas 4.
Professora, posso levar lápis e borracha? Gente, não está escrito no edital, nem que pode, nem que não pode. Qual a minha orientação? Leva. Se o fiscal falar assim para você, não pode, guarda, acabou, tá tudo certo. Se não falar nada, ou se autorizar, pode usar o lápis e a borracha para fazer as questões, mas para marcar o cartão de inscrição, nada de lápis, nenhum momento, é direto na caneta esferográfica preta ou azul escuro. E eu disse azul escuro, tá? Não é aquele azul assim, ó, clarinho não, por favor, tá? Bom, não pode coisas eletrônicas, né? Ah, mas e o celular? Pode, se ele estiver totalmente desligado, sem alarme, sem nada, é total desligado, guardado, ninguém pode nem ver a existência dele. Mas que pode, pode, porque está escrito no edital, tá? Não pode nada, nenhum outro eletrônico, nem relógio, tá? Ai, não sei o quê, que tem um monte, né? i3, iPod, iPod, nada disso, tá? Óculos escuro não pode, chapéu não pode, boné não pode, objetos que possam, né, levar a um processo de cola, digamos assim, né? Posso levar comida? Pode, se o potinho for totalmente transparente ou estiver na embalagem original. E o edital diz que a embalagem poderá sofrer conferência, tá? Garrafinha de água é transparente. Compra uma daquelas, arranca o rótulo, joga o rótulo fora, tá lá, todinha transparente, ok? Não vamos criar, né, qualquer possibilidade de confusão no momento da prova, porque é um momento de muita concentração, os alunos estão nervosos, né? Então, quanto menos puder ter de problema, melhor, tá? Então, não vamos ficar no si, ou questionando, ou reclamando, né? Vamos fazer o que está no edital, tá? A pessoa inscrita só pode encerrar sua participação na prova e deixar o local após 2 horas do início da prova. Então, a prova está marcada para 14 horas, antes de 16 horas não pode deixar o local de prova. A partir das 16, pode, até o limite máximo de 4 horas de prova, tá? Gente, pelo amor, cuidado com isso. Olha esses horários. 14 horas é o início da prova. Não é o horário para você chegar no local de prova. É o início da prova, é para abrir a prova, tá? O horário máximo para você chegar na porta da sala é 13h50. Tem lugar que os alunos vão fazer prova e que é longe, tem corredor, tem que subir escada, é no 3º piso. Então, o aluno não pode chegar em cima da hora, porque ele tem que estar na porta 13h50. 13h35, os portões são fechados. Ano passado, eu fui, né, na entrada aqui do IFES Vila Velha, dar uma olhadinha no movimento e tudo, não eram nossos alunos, ainda bem, mas independente disso, o coração fica partido quando a gente vê uma família, né, com um aluno que vai fazer uma prova tão importante, se preparou para aquilo, tem toda uma expectativa, não conseguir fazer a prova porque se atrasou, né? E eles fecham mesmo. E não tem, mas foram 2, não tem minuto, tá? 13h35, portão fechado, 13h50, aluno na porta, 14 horas a prova começando. Para vocês terem uma ideia, os locais de prova abrem os portões, olha só, 12h40. Aqui na Grande Vitória, ano passado, choveu muito no dia da prova. Então, as pessoas tinham que começar a sair de casa 11 e pouco, para poder chegar ao seu local de prova, né? 12h40, os portões estão abertos, o aluno vai, entra, bebe uma água, respira, tem aquele tempo para achar a sua sala com calma. Então, isso tudo é importante para a prova. Então, pais, mães responsáveis, cuidado, vamos orientar os nossos adolescentes em relação a isso e vamos também fazer o nosso papel em relação a isso. Inclusive, conhecer o local de prova antes, saber qual o melhor trajeto a fazer, lembrando que no dia da prova aquele trajeto vai estar congestionado, né? Bom, vou dar uma pausinha aqui para dar uma olhada no chat. Se eu entrar com o relógio, por exemplo, o fiscal pode retirar ele? Na verdade, eu sugiro nem ir com relógio, né? Para que arrumar confusão? Não vá com relógio, porque não é que ele vai tirar,
você só não vai fazer a prova com ele, né? Se você estiver com ele, você não vai fazer a prova. E se ele encrencar que o relógio não vai ficar ali dentro, ele não vai ficar ali dentro. Então, você vai ter que jogar ele onde? No lixo, né? Pode levar folhas brancas? Jamais. Não pode levar folhinha, rascunho, estojo, nada disso, tá? Caneta, caneta e caneta. Umas 4, 5 canetas, tá? E arriscar no lápis e na borracha, né? Se colar, colou. Se não colar, é só um lápis e uma borracha, né? Joga fora. Isso, Marcos, eles vão avisando, mas na verdade eles têm a obrigação de avisar quando está faltando 1 hora para acabar a prova, né? Mas tem os fiscais que já fazem assim, tipo de hora em hora, pela experiência que a gente tem aqui dos alunos. Outros não, já vi local que só avisa quando está faltando 1 hora para acabar a prova, tá? O local de prova é o aluno que escolhe, Mayra ou Maíra. Então, assim, vou dar um exemplo. O aluno mora aqui em Vila Velha, mas ele vai fazer prova para o IFES Serra, certo? Ele vai estudar, ele quer estudar lá no IFES da Serra. Nessa prova do final do ano, tem um local lá na inscrição que você escolhe o local para fazer a prova. Então, o local para fazer a prova, Vila Velha, porque mora aqui, né? Mesmo que esteja prestando para um curso lá da Serra. Então, isso é possível, né? Melhor até, né? Pode levar bolsa pequena para guardar o celular? Pode. E lá eles pedem para colocar num local específico a bolsa com o celular lá dentro, totalmente desligado e sem alarme, tá? Sobre o documento de identidade, a validade dele está no próprio documento. Se lá no próprio documento está assim, validade, tiver até 18 de outubro, tiver aí dentro da validade, ok, pode usar, tá bom? Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, já estou finalizando, tá? Gente, como eu disse no início, correr para fazer inscrição não é critério de desempate. Opa, fui o primeiro a fazer. Não, isso não serve para nada. Tá? O melhor é você fazer a sua inscrição, como eu disse, não de última hora, mas com calma e muita consciência, né? Vou deixar uma diquinha aqui. Se você fizer a sua inscrição, aí vamos supor, você escolheu, sei lá, Portos em Cariacica, mas depois você resolveu mudar, conversou com sua família e tal, resolveu mudar. Posso mudar, Jane? Dentro do período de inscrição, pode. Vai sempre ser considerada a sua última inscrição. Eu resolvi mudar, não quero mais Portos, Cariacica, não. Eu vou tentar Química em Vila Velha. Beleza, pode fazer. Pode entrar lá de novo no portal, né, do candidato e fazer a sua inscrição para Química Vila Velha, que ela que vai ser considerada. Agora tem um detalhe, hein? Se a inscrição for paga, você fez Portos, Cariacica, emitiu o boleto e já pagou. Perdeu o dinheiro. Se for fazer outra inscrição, vai ter que pagar outro boleto, tá? Então, você pode, dentro do período de inscrição, que você pode fazer mais de uma inscrição, você pode. Agora, para cada uma delas, né, se você já tiver pago o boleto, você vai perder. Não, eu fiz para Portos, mas não cheguei a pagar o boleto, não, professora. Tudo bem, então você faz para a Química, aí sim você gera o boleto e paga este boleto. Aí o outro, esquece dele, ok? É critério de desempate para a prova, então, não correr para fazer a inscrição, mas é critério de desempate para a prova o número de pontos em, primeiro, língua portuguesa, depois em matemática, depois em ciências, depois pontos em história e, por fim, a pontuação na prova de geografia. Isso falando de provas, né? Porque se for empatando, tem 2 candidatos ali empatadinho, né? 310 pontos é a pontuação de corte, um vai ser classificado e outro vai ficar na suplência. Fizeram mesma pontuação em português, mesmo em matemática, mesmo em ciências, mesmo em história, mesmo em geografia. Mas aquele mais velho é que vai ganhar a vaga. Então, a idade é o último critério de desempate aí. Ok? Deixa eu ver se teve mais perguntas depois disso. Está aberto o chat, que é minha assistente. Tá sim. Então, tá bom.
Teve um aluno que me perguntou aí, um momento, né, e eu achei oportuno falar, apesar de que eu acho que isso não é uma pergunta para aluno do Radier, hein? Jane, se eu zerar uma matéria, tipo, zerei história, né, eu vou ser eliminado da prova? Gente, até ano passado, sim. E esse ano eu até fiquei surpresa quando eu li isso no edital. Eu li uma, li duas, li três vezes, até chamei a ajuda dos universitários, que foi lá no tópico 9, eliminação, item G, que está escrito, obtiver nota zero em todas as disciplinas que compõem a prova deste processo seletivo. Então, né, tivemos essa mudancinha aí. Mas isso não é para aluno do Radier, que ninguém aqui vai zerar nada, tá? E também não sei se vão lançar alguma errata em relação a isso, né? Mas, a princípio, é o que apareceu ali no edital, tá? Uma outra coisa que me perguntam muito, né, lá quando sai o resultado e tudo, são sobre essas nomenclaturas, aprovado ou classificado, né, suplente e espera, né, lista de espera. O que isso significa? Gente, aprovado, classificado, são as pessoas que estão dentro ali do quadro de vagas, do número de vagas. Então, sei lá, tinham 18 vagas para ampla concorrência. Você ficou entre os 18, então você está classificado, você está aprovado. Precisa só esperar homologar o processo, para ver se não vai ter nenhuma mudança, que você vai ser chamado para fazer a matrícula, né? Pode acontecer alguma mudança no processo, óbvio, né? Ano passado, por exemplo, teve até determinação judicial para anular a questão, entendeu? Então, existem situações, tá? Agora, se você lá no resultado parcial apareceu como suplente, isso quer dizer o quê? Que você não ficou ali dentro do número de vagas. Não tinham 18? Você não ficou ali entre os 18, mas você ficou dentro de uma quantidade 3 vezes além do número de vagas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode ser chamado. Existem cursos em determinados locais que chamam, sim, muitos suplentes, porque às vezes pessoas desistem, tá? De fazer a matrícula. Agora, geralmente aqui na Grande Vitória não há muita, 1, 2 suplentes ali no máximo, tá? Só para não alimentar com muita esperança, que às vezes a pessoa fica lá embaixo na suplência e está alimentando isso, né, de que vai ser chamado. É muito difícil, né? Mas pode acontecer em determinados cursos, determinados locais. Pode até ser, a pessoa pode até ser chamada de outro curso, tem lugar que pessoas que prestaram para outro curso podem ser chamadas, entenderam? E o que é lista de espera? Lista de espera são aquelas pessoas que não ficaram nem dentro do triplo do número de vagas que estava sendo ofertado por aquele curso. Então, ela está lá embaixo na lista de espera, tá? Então, a chance aí dessa pessoa ocupar uma vaga, obviamente, é remota, né? Simone pediu para eu explicar melhor sobre zerar alguma disciplina. Simone, até ano passado, o aluno que zerasse, por exemplo, a prova de história tem 6 questões. Zerou história. Pronto, está eliminado. Pode ter fechado português, fechado matemática, fechado ciências, fechado geografia, mas zerou história, está eliminado, tá? Esse ano, o edital trouxe que seriam todas as disciplinas para ser eliminado. Ou seja, não apenas uma disciplina, teria que ter zerado todas. Ou seja, zerar uma disciplina, está podendo, tá? E o que eu disse é o seguinte, eu não sei se eles vão trazer ainda uma errata em relação a isso, ou se realmente foi uma mudança de regra. Mas que eu não gosto de aplicar isso para aluno do Radier, porque aluno do Radier não vai zerar nada. Ok? Nada, imagina. Gente, o lance é esse, muito foco, muita força nessa reta final, porque agora é respirar IFES. Você tem que estar determinado mais do que nunca, né, do que em qualquer momento, a ser aprovado,
tá? Então, é o rumo ao IFES em 2027, é garantir a sua vaga, a gente está aqui para dar todo o apoio. Eu amo fazer isso, o Radier ama esse pré-IFES, como o Flávio disse no início, né? Quase 29 anos aí trabalhando nisso, é uma satisfação enorme. Tá? Então, a gente tem muitas histórias, né? O aluno que faz um preparatório para o IFES é um aluno diferenciado, e eu falo para eles, mesmo que o seu plano A, que é aprovação no IFES, não dê certo, você é um aluno diferenciado, e como professor eu posso dizer isso, porque nesse momento eles aprendem a estudar, né? Eles aprendem a querer, a ter um foco em alguma coisa, e eles vão para o ensino médio, no IFES ou não, de forma muito diferente, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho, eu gosto muito de trabalhar com esse pré-IFES, tá? E é um prazer ter vocês conosco, que eu puder ajudar, eu estou aqui. Dá sim, Priscila, com certeza dá tempo da sua filha entrar e fazer as aulas, tá? Nós abrimos turma, inclusive, essa semana, turma de exercícios, tá? Abrimos uma turma presencial de exercícios essa semana, na semana passada nós abrimos uma turma online de exercícios, a gente tem um pacote de aulas gravadas, que são aulas de 15, 20 minutinhos, para os alunos começarem, né, massivamente aí assistir essas aulas, junto com as aulas de exercício, dar esse up aí no final, tá? Priscila, você pode entrar em contato com a gente, que a gente monta o melhor pacote aí, melhor coisa para você em relação à disponibilidade aí da sua filha. E lembra, gente, nesse momento, há 2 meses, a prioridade é IFES, tá? Vão sim, Mona Lisa, a gente vai disponibilizar o link da reunião, tá? No YouTube, a gente vai botar nos grupos depois esse link, vamos colocar na plataforma do Radier. Ok, Priscila, então chama a gente, tá? Foi um prazer. Vai tentar em Santa Teresa, que tem muitas vagas. Sim, eu costumo dizer que a gente tem que ter esse olhar aí, ó, para Santa Teresa, para Aracruz, tá? Serra, é bem concorrido, mas é um olhar. Cariacica, quem está aqui na Grande Vitória, eu estou citando esses exemplos, né? Viana, inclusive tem muitos lugares que tem van, gente, de um município para o outro, então quem mora ali perto de um município em que a quantidade de vagas, né, a oferta de vagas é maior, a concorrência é menor, pensa nisso com carinho, que às vezes é uma van que vai levar, ok? Nossa, Roberta, que bom, fico feliz. Olha o que ela escreveu, gente. Realmente as aulas de exercício me fazem aprender até mais que as aulas comuns. Que bom. Fico feliz que a gente está contribuindo de alguma forma. Esther, as aulas de exercício estão disponíveis sim, acabou de começar. Corre que dá tempo. E elas estão gravadas também, as que são online, tá? As do presencial, infelizmente, não, mas as online estão gravadas. Vai para Cariacica, né, Nécio? Vai tentar e vai conseguir, tá bom? Isso aí, Priscila, você é das minhas. É, tudo pelo IFES, né? O melhor ensino médio, um curso técnico que os meninos às vezes nem estão muito afim, mas eles se encantam porque é uma instituição maravilhosa, que dá uma formação excelente. E o mais legal, tá? Vamos lembrar de uma coisa, quando os nossos filhos ingressam no ensino médio do IFES, eles se tornam cotas, né? Ações afirmativas depois para o Enem. Não esqueçam, ok? Isso é um ponto estimulante, digamos assim, dá uma estimulada. Agroindústria em Venda Nova, os alunos das aulas presenciais conseguem assistir às aulas de exercício online? Conseguem, Kátia. Pode entrar em contato com a escola que a gente te direciona aí. Vamos ver mais perguntas. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. A gente trabalha para isso, para o sucesso desses meninos, né? Para realizar o sonho desses adolescentes e o nosso, né? Enquanto mãe, pai, família, escola, professor, é assim que a gente se realiza, né? Obrigada, Priscila. Vocês é que são.
Valeu, gente, olha só. Eu acho que as dúvidas acabaram, estou à disposição. Eu vou finalizar essa reunião, né? Até 5 minutos antes do previsto, mas eu agradeço a presença de todos vocês, alunos, aos que ainda serão nossos alunos, os pais, as mães responsáveis, ok? E beijo, beijo para vocês. Nós vamos concluir. Boa noite, tá bom? Tchau, tchau.